2, alguém vai ler. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusava. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus lhes disse: eu lhe pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Tem bastante coisa que a gente precisa conversar nesse texto, eu não vou cobrir todas elas, mas tem um ponto principal que Jesus está chamando a atenção aqui, e ele pegou o evento e a própria, como é que se diz, a rigidez religiosa da época para apontar isso com muita clareza. E ele fez da forma mais visível possível. Ele falou, inclusive com todas as letras: eu sou o Senhor do sábado. E ele fez isso também pela própria atitude, porque haviam regulamentos que proibiam as pessoas de trabalhar. E olha, curar no sábado era uma das coisas que não podiam fazer. E outra coisa era colheita também. Tinham várias outras. E Jesus deliberadamente viola para estabelecer um novo princípio. E uma das coisas que ele primeiro fala é isso: eu sou Senhor do descanso. Ou seja, vocês só vão entender o que é descanso mesmo se vocês entenderem qual que é a proposta de Deus para o descanso. E aí ele discute com aquelas pessoas porque eles criaram uma proposta deles para o descanso. E qual que era a proposta do judeu? Não estou entrando no mérito de que de se é certo ou se é errado o que eles fizeram. Eu estou dizendo que eles tinham uma proposta e eles queriam que todos se enquadrassem naquela proposta, porque eles entendiam, pelo menos na mentalidade deles, que aquilo era o que Deus queria. Jesus, ele vai, se apresenta e diz o seguinte: olha, eu sou o Senhor do sábado. Essa afirmação é uma coisa muito poderosa para a época, e por isso que eles ficaram com raiva. Porque quando ele diz isso, ele está dizendo: eu sou Deus. Por isso que eu escolhi essa figura dele com as tábuas da lei na mão. Porque quando ele disse: eu sou o Senhor do sábado, quem foi que deu a lei para Moisés? Deus. Então, quando ele diz assim: eu sou o Senhor, eu que estabeleci isso, ele está fazendo uma afirmação extremamente contundente. Não só eu sou o enviado de Deus, como eu e Deus somos a mesma pessoa. E é por isso que, agora isso eu não vou entrar nos meandros de explicar como que isso funciona, não, porque isso me daria um trabalho danado. E a gente precisaria de 10 estudos só para falar sobre essa questão de trindade, por que é assim, por que não é. Mas se você pegar a Bíblia e você for olhar, você vai ver Jesus fazendo essas afirmações o tempo inteiro. E por isso que os religiosos tinham raiva. Por causa que cada vez que ele fazia, eles entendiam dessa forma, só que eles não queriam deixar que a realidade fosse reescrita a partir dele. Mas isso é extremamente contundente. Então ele diz assim: olha, se vocês querem descansar de fato, aplicar o sábado de fato, e isso funcionar para reorganizar a vida de vocês, o trabalho de vocês, vocês precisam vir a mim e deixar que eu reescreva isso para vocês. Tá? E aí na própria fala de Jesus, eu queria que você tomasse nota de algumas coisas.
que ele deixa bem claro. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: o pessoal naquela época tinha um ritual de descanso, e eles achavam que aquele ritual era tudo. A primeira coisa que Jesus faz é desbancar aquele ritual. O que ele diz? Olha, não pode, porque não pode, porque faz parte do ritual. A primeira coisa que ele fala: vem cá, vocês não leram na própria Bíblia que Davi, um dos patriarcas de vocês, foi lá e comeu os pães da proposição? Esses pães eram os pães que ficavam dentro do tabernáculo e que faziam parte da oferta a Deus, que só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Sabe o que Jesus estava falando? Tem coisas mais importantes do que o ritual. Os princípios são mais importantes do que o ritual. Esse texto que ele cita aí, você vai encontrar lá em 1 Samuel 21, de 1 a 6, e você vai encontrar na lei também, em Levítico 24, de 5 a 9. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, existe um princípio mais importante e que deve reger o ritual. Se você faz o ritual e não entende o princípio, o ritual perde o valor. E isso é importante para a gente saber. Porque, olha, quando a gente fala contemplar, o descanso precisa ser contemplativo. Então você pensa, então vou à igreja. O que ele está dizendo? Só isso não vai funcionar. Se for apenas um rito cumprido, não vai funcionar. Não vai, porque aí é só um rito. O que precisa acontecer é: venham ao Senhor do descanso. Conheçam o Senhor do descanso. Por que isso precisa acontecer? Aí ele continua: olha, a gente já entendeu que o descanso foi estabelecido por Deus. E se ele diz, eu sou o Senhor do descanso, ele está dizendo, eu e Deus somos a mesma pessoa. Nós construímos isso, ou eu construí isso porque eu sou Deus. Nós não podemos nos deleitar contemplativamente no nosso próprio trabalho, porque o nosso trabalho é imperfeito. A gente não consegue atingir um nível de perfeição por melhor que você seja. Então a contemplação não pode ir para o nosso trabalho, no trabalho de quem a gente vai poder se deleitar. No de Deus. Só que no de Deus houve uma quebra. Por quê? Porque um dia a humanidade tomou uma decisão: eu quero fazer sozinho, do meu jeito. Como é que conserta isso para você voltar de novo? Sacrifício de Jesus Cristo. Ele é que bota no lugar. E quando ele termina o serviço dele, ele usa a mesma expressão que Deus usou. Vai lá em João 19, 30. Jesus está na cruz. João, capítulo 19, 30. Jesus está na cruz. João, eu espero. João, capítulo 19. Vai lá para o Novo Testamento. Aí você vai no Novo Testamento, começa em Mateus, né? Aí você vai, começa em Mateus, Marcos, Lucas, o próximo é João, é o quarto livro. Eu tenho que pegar uma Bíblia do mesmo tipo de vocês, que aí eu ajudo com as páginas. Eu vou ler. Para todo mundo ficar na mesma página. E com o mesmo texto, né? E a mesma tradução, né? É bom se vocês lerem. Então, todo mundo achou? Já passei a bola. Ok. Olha só. Jesus vem à Terra e ele diz: olha, eu tenho um trabalho para fazer que vocês não podem fazer. Eu tenho uma obra para realizar. E olha, essa obra é a obra justamente de reconciliação, de trazer as pessoas de volta para aquele modelo que se quebrou. E olha, quando ele está morrendo na cruz, ele diz isso que está aí. Alguém pode ler? 19 o quê? João, capítulo 19, versículo 30. Eu leio. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito.